Você sabia que o diabetes tipo 2 é hoje uma das principais causas de insuficiência renal no mundo e que em determinados casos uma cirurgia metabólica pode interferir diretamente nesse processo? A cirurgia do diabetes pode paralisar o agravamento da nefropatia diabética ou até mesmo prevenir que ela apareça. Essa conexão entre diabetes e rim não é exagero, é realidade clínica. A glicemia elevada de forma crônica agride silenciosamente os pequenos vasos renais, altera a filtração glomerular e inicia um caminho progressivo chamado nefropatia diabética. O problema é que, enquanto muitos focam apenas no controle do açúcar no sangue, os rins já podem estar sofrendo danos estruturais importantes. Falar sobre cirurgia do diabetes nesse contexto não é falar de estética ou apenas de perda de peso, é discutir controle metabólico profundo, resistência à insulina, inflamação sistêmica e proteção de órgão-alvo. Quando o metabolismo melhora de maneira consistente, a sobrecarga renal pode diminuir, e isso muda completamente a perspectiva de tratamento. Mas será que toda pessoa com diabetes pode considerar essa abordagem? E em que estágio da nefropatia diabética isso realmente faz diferença? Quero saber sua percepção. Comente rim em risco se você já ouviu falar dessa relação, ou escreva controle metabólico se esse tema despertou sua atenção. Quando falamos em nefropatia diabética, estamos falando de uma das complicações mais sérias, mais comuns e, ao mesmo tempo, mais silenciosas do diabetes tipo 2. Silenciosa, porque, na maioria das vezes, ela não dói, não causa sintomas claros no início e não dá sinais evidentes de que algo grave está acontecendo. Enquanto a pessoa segue a rotina, trabalha, se alimenta, toma seus medicamentos e acredita que está tudo sob controle, os rins podem estar sendo lentamente sobrecarregados por anos de glicemia elevada. E é exatamente isso que torna a nefropatia diabética tão perigosa. Ela evolui aos poucos, de forma progressiva, quase invisível. Os rins funcionam como filtros extremamente delicados. Eles são responsáveis por limpar o sangue, eliminar toxinas, regular líquidos, eletrólitos e até ajudar no controle da pressão arterial. Quando o diabetes tipo 2 permanece descompensado, com níveis elevados de glicose circulando constantemente no sangue, essas estruturas microscópicas começam a sofrer danos. A glicemia cronicamente elevada altera a pressão dentro dos pequenos vasos renais, provoca inflamação, espessamento das membranas de filtração e perda gradual da capacidade de filtrar corretamente. O resultado disso, no início, pode ser apenas um pequeno aumento na perda de proteínas pela urina, algo que muita gente ignora ou nem chega a investigar. Com o passar do tempo, se o controle metabólico não melhora, esse dano vai se acumulando. A nefropatia diabética não acontece de um dia para o outro, ela é consequência de anos de agressão metabólica contínua. É por isso que muitas pessoas descobrem o problema renal apenas quando os exames já mostram alterações importantes, como queda da taxa de filtração glomerular ou proteinúria persistente. Nesse estágio, a doença já está instalada e o foco passa a ser desacelerar a progressão, preservar o que ainda resta da função renal e evitar complicações mais graves, como a insuficiência renal. Existe uma ligação direta entre o tempo de diabetes, o grau de descontrole glicêmico e o risco de desenvolver nefropatia diabética. Quanto mais tempo o organismo fica exposto à glicemia elevada, maior é a sobrecarga sobre os rins. Por isso, não basta tratar o diabetes apenas para normalizar números. O objetivo real do tratamento metabólico é proteger órgãos-alvo, e os rins estão entre os mais vulneráveis. A resistência à insulina, a inflamação crônica e as alterações hormonais criam um ambiente que favorece esse dano progressivo, mesmo quando a pessoa acredita que está fazendo tudo certo. É aqui que entra a importância do diagnóstico precoce. Identificar alterações renais nos estágios iniciais permite intervenções mais eficazes, ajustes no tratamento do diabetes, controle mais rigoroso da glicemia e da pressão arterial e, principalmente, decisões mais conscientes sobre estratégias terapêuticas futuras. Quando se entende o que é a nefropatia diabética e como ela se desenvolve, fica claro que o problema não está apenas no rim, mas em todo o contexto metabólico que o envolve. E isso muda completamente a forma de enxergar o tratamento do diabetes tipo 2. Antes de seguir, eu quero te ouvir. Comenta, isso é silencioso demais, se você não sabia que a nefropatia diabética evoluía assim, ou escreve, preciso investigar. Se esse conteúdo te fez pensar em exames e acompanhamento. Se você ou alguém próximo convive com diabetes, comenta, diabetes e rim, para continuar essa conversa comigo aqui.
Quando falamos em proteger os rins de uma pessoa com diabetes tipo 2, tudo começa, inevitavelmente, pelo controle metabólico. Não existe nefropatia diabética sem anos de agressão silenciosa causada pela glicemia elevada. O excesso de glicose no sangue não circula sozinho. Ele altera vasos, inflama tecidos, modifica a pressão dentro dos glomérulos e força os rins a trabalharem além do limite por tempo prolongado. É por isso que glicemia, pressão arterial e função renal estão profundamente conectadas. Quando o açúcar no sangue permanece alto, a pressão dentro dos pequenos filtros renais aumenta, a barreira de filtração se danifica e proteínas que não deveriam ser perdidas começam a aparecer na urina. Esse processo não acontece de um dia para o outro, ele se constrói lentamente, muitas vezes enquanto o paciente acredita que está controlado. Mesmo com o uso de medicamentos, insulina e acompanhamento regular, o tratamento clínico isolado tem limitações claras. Muitos pacientes conseguem reduzir a glicemia em determinados momentos, mas vivem em um ciclo constante de descontrole, ajustes de dose e progressão silenciosa da doença. A resistência à insulina continua presente, a inflamação metabólica não desaparece completamente e os rins seguem expostos a um ambiente hostil. Com o passar dos anos, essa instabilidade cobra seu preço. A função renal começa a cair, a pressão arterial se torna mais difícil de controlar e o risco de insuficiência renal passa a fazer parte da realidade daquele paciente. É importante entender que não basta olhar apenas para um exame isolado ou para um período curto de melhora. O rim sofre com um mau controle metabólico crônico, aquele que se mantém ao longo do tempo, mesmo quando os medicamentos estão sendo usados corretamente. A glicemia pode até baixar em alguns momentos, mas se o metabolismo continua desregulado, os danos seguem acontecendo nos bastidores. Isso explica por que muitos pacientes evoluem com nefropatia diabética, mesmo fazendo tudo certo do ponto de vista tradicional. O problema não é falta de esforço, é a limitação de um modelo de tratamento que, em alguns casos, não consegue atuar na raiz do desequilíbrio metabólico. Outro fator que agrava esse cenário é a pressão arterial. Diabetes mal controlado e hipertensão caminham juntos e essa combinação é extremamente agressiva para os rins. Cada pico de pressão e cada período de hiperglicemia representam mais estresse sobre estruturas já fragilizadas. Quando isso se repete diariamente durante anos, o resultado é uma progressão quase inevitável da doença renal. Por isso, proteger os rins não significa apenas tomar remédio, mas alcançar um nível de controle metabólico mais estável, profundo e duradouro. É exatamente nesse ponto que surge a necessidade de discutir novas estratégias. Se o controle clínico tradicional não consegue interromper completamente a progressão da nefropatia diabética em todos os pacientes, faz sentido questionar até onde ele pode ir sozinho. Isso não invalida os medicamentos, mas mostra que, em alguns casos, eles não são suficientes para modificar o curso natural da doença. O impacto do mau controle metabólico contínuo vai muito além dos números no exame. Ele define o ritmo com que os rins vão perdendo função ao longo da vida. Quero saber o que você pensa sobre isso. Comenta! Isso explica muita coisa. Se você já viu esse cenário acontecer, ou escreve: controle metabólico é tudo, se esse ponto fez sentido para você. Se você convive com diabetes e preocupação renal, comenta: preciso entender melhor. A partir daqui, a conversa aprofunda ainda mais essa relação. É exatamente aqui que a cirurgia do diabetes, também chamada de cirurgia metabólica, passa a fazer sentido dentro dessa conversa, não como uma alternativa extrema, nem como um recurso estético, mas como uma estratégia metabólica pensada para atuar onde o problema realmente começa. Durante muito tempo, a cirurgia foi associada exclusivamente ao emagrecimento e isso criou uma barreira enorme para que muitas pessoas conseguissem enxergar o seu real potencial no tratamento do diabetes tipo 2. A cirurgia metabólica não nasce com o objetivo principal de reduzir peso corporal. Embora isso possa acontecer como consequência, o foco central está na modulação do metabolismo, no controle glicêmico e na reorganização hormonal que influencia diretamente a resistência à insulina.
Quando falamos em cirurgia para controle metabólico, estamos falando de procedimentos que alteram a dinâmica do trato gastrointestinal de forma estratégica, impactando a liberação de hormônios intestinais que regulam a fome, a saciedade, a produção de insulina e a resposta do organismo à glicose. Isso é completamente diferente da ideia simplificada de diminuir o estômago para comer menos. O que acontece na prática é uma mudança profunda na comunicação entre intestino, pâncreas, fígado e cérebro. Essa comunicação é um dos pilares do diabetes tipo 2 e, quando está desregulada, mantém o ciclo de hiperglicemia, inflamação e dano progressivo aos órgãos, incluindo os rins. A melhora do controle glicêmico após a cirurgia metabólica costuma ser um dos primeiros efeitos observados. Em muitos casos, os níveis de glicose começam a se estabilizar precocemente, antes mesmo de uma perda de peso significativa. Isso reforça que o mecanismo principal não está apenas na restrição alimentar, mas na redução da resistência à insulina e na melhora da sensibilidade dos tecidos à ação desse hormônio. Quando o corpo passa a utilizar melhor a glicose, a necessidade de medicamentos pode diminuir e o estresse metabólico crônico começa a ser reduzido. Esse ponto é fundamental quando falamos em nefropatia diabética. Os rins sofrem diariamente com a sobrecarga provocada pela glicemia elevada e mal controlada. Cada pico glicêmico representa uma agressão às estruturas de filtração renal. Ao melhorar de forma consistente o controle do diabetes, a cirurgia metabólica atua de maneira indireta, mas extremamente relevante na proteção renal. Menos glicose circulando de forma desordenada significa menos inflamação, menos dano progressivo e, potencialmente, uma desaceleração da evolução da doença renal diabética. É importante reforçar que a cirurgia do diabetes não substitui o acompanhamento clínico, nem elimina a necessidade de cuidado contínuo. Ela se integra a um tratamento multidisciplinar, envolvendo endocrinologista, nefrologista, cirurgião, nutricionista e acompanhamento a longo prazo. O grande diferencial está no fato de que, ao atuar no metabolismo de forma mais profunda, ela pode oferecer um controle mais estável e duradouro do diabetes tipo 2, algo que nem sempre é alcançado apenas com medicamentos, especialmente em casos mais avançados ou de difícil controle. Essa mudança de perspectiva é o que torna a cirurgia metabólica uma ferramenta cada vez mais discutida no contexto das complicações do diabetes. Não é sobre prometer cura, nem sobre ignorar riscos, mas sobre entender que, ao tratar melhor o metabolismo, é possível interferir positivamente no curso de doenças que antes eram vistas como inevitavelmente progressivas. Se até aqui isso está fazendo sentido para você, comenta no final: metabolismo é a chave, ou controle glicêmico importa. Se essa explicação trouxe clareza sobre a diferença entre cirurgia para emagrecer e cirurgia para controle metabólico, comenta: agora entendi. E se você ainda tem dúvidas sobre como tudo isso se conecta com a proteção dos rins, escreve "Quero entender melhor", porque a partir daqui a conversa se aprofunda ainda mais. Quando falamos sobre como a cirurgia do diabetes pode ajudar no controle da nefropatia diabética, é fundamental entender o que realmente muda dentro do corpo após esse tipo de intervenção. Não se trata de algo superficial ou imediato apenas no exame de glicemia, mas de uma reorganização metabólica que influencia diretamente os fatores que mais agridem os rins ao longo do tempo. A nefropatia diabética se desenvolve principalmente pela exposição contínua dos rins a níveis elevados de glicose no sangue. Essa agressão glicêmica constante danifica os pequenos vasos renais, compromete os glomérulos e desencadeia uma cascata de alterações inflamatórias e estruturais. Quando o controle do diabetes melhora de forma consistente, essa agressão diária tende a diminuir. A cirurgia do diabetes atua exatamente nesse ponto, ao promover uma melhora significativa do controle glicêmico, muitas vezes com redução importante da variabilidade da glicose ao longo do dia. Menos picos de glicemia significam menos estresse metabólico sobre os rins. Isso não quer dizer que o rim volta ao estado original, mas cria um ambiente mais favorável para estabilizar a função renal e evitar uma progressão acelerada da doença. Em pacientes com nefropatia diabética, cada ponto de controle glicêmico importa, porque o rim é extremamente sensível a essas oscilações metabólicas. Outro aspecto central é a diminuição da inflamação sistêmica.
O diabetes tipo 2 mal controlado está associado a um estado inflamatório crônico de baixo grau, que afeta vasos sanguíneos, tecidos e órgãos, incluindo os rins. Após a cirurgia metabólica, observa-se uma redução desse estado inflamatório, relacionada tanto à melhora hormonal quanto à redução da resistência à insulina. Menos inflamação significa menor dano progressivo às estruturas renais e menor estímulo aos mecanismos que levam à fibrose e à perda de função do rim ao longo dos anos. Além disso, a melhora da sensibilidade à insulina após a cirurgia reduz a sobrecarga metabólica sobre o organismo como um todo. Isso impacta diretamente a pressão intraglomerular, um dos fatores envolvidos na progressão da nefropatia diabética. Com um metabolismo mais equilibrado, o rim deixa de trabalhar sob constante agressão e estresse, o que pode contribuir para uma desaceleração da evolução da doença renal, especialmente em estágios iniciais ou moderados. É nesse ponto que a cirurgia do diabetes passa a ser vista como uma estratégia de proteção renal indireta, sempre associada ao acompanhamento clínico rigoroso. É muito importante reforçar que estamos falando de controle e estabilização, e não de cura do rim. A nefropatia diabética, uma vez instalada, exige acompanhamento contínuo com nefrologista, controle da pressão arterial, ajustes alimentares e monitoramento frequente da função renal. A cirurgia não substitui esses cuidados, mas pode se somar a eles como uma ferramenta poderosa quando bem indicada. O objetivo não é reverter danos já consolidados, mas pode paralisar o agravamento ou reduzir a velocidade com que a doença avança e preservar a função renal pelo maior tempo possível. Esse entendimento muda completamente a forma como enxergamos a cirurgia do diabetes. Ela deixa de ser vista apenas como um procedimento voltado ao controle glicêmico e passa a ser compreendida como parte de uma estratégia metabólica mais ampla, com impacto potencial sobre complicações graves como a nefropatia diabética. Mas tudo isso depende de indicação correta, avaliação individualizada e acompanhamento multidisciplinar contínuo. Agora eu quero saber de você. Comenta, controle renal importa. Se essa explicação fez sentido, escreve, não sabia disso. Se esse ponto foi novo para você, ou comenta, tenho dúvidas se quer que eu aprofunde ainda mais essa relação entre diabetes, cirurgia e rins. Quando falamos sobre quem pode se beneficiar da cirurgia do diabetes no controle da nefropatia diabética, é essencial deixar claro que essa decisão nunca é simples, automática ou padronizada. Cada paciente carrega uma história metabólica própria, um tempo diferente de doença, respostas individuais ao tratamento clínico e um estágio específico de comprometimento renal. Por isso, a cirurgia não entra como uma indicação genérica, mas como uma possibilidade cuidadosamente avaliada dentro de critérios médicos rigorosos. O primeiro ponto que sempre precisa ser analisado é o grau de controle do diabetes tipo 2. Pacientes que, mesmo com o uso adequado de medicamentos, mudanças no estilo de vida e acompanhamento regular, continuam apresentando glicemias elevadas e dificuldade real de controle metabólico, passam a levantar um sinal de alerta. Não se trata de falha pessoal, mas de um organismo que já desenvolveu resistência à insulina e alterações hormonais mais profundas. Outro fator determinante é o estágio da nefropatia diabética. Em fases iniciais ou moderadas da doença renal, quando ainda existe uma reserva funcional dos rins, o controle metabólico mais eficaz pode representar uma oportunidade concreta de desacelerar a progressão do dano renal. Nesses casos, reduzir a agressão glicêmica constante, a inflamação sistêmica e a sobrecarga metabólica pode ajudar a preservar a função renal por mais tempo. Em estágios muito avançados, com insuficiência renal severa ou necessidade de terapia renal substitutiva, os benefícios esperados da cirurgia precisam ser analisados com ainda mais cautela, pois os limites passam a ser maiores e os riscos precisam ser cuidadosamente ponderados. É justamente por isso que a avaliação individual é o pilar central desse processo. Não existe decisão responsável sem uma análise detalhada do histórico clínico, dos exames laboratoriais, da função renal, do controle glicêmico e das condições gerais de saúde do paciente. A cirurgia do diabetes não substitui o acompanhamento clínico, ela se soma a ele dentro de um plano terapêutico estruturado, e esse plano só faz sentido quando existe um trabalho conjunto e integrado entre diferentes especialidades. O cirurgião avalia a viabilidade técnica e os riscos do procedimento,
procedimento, o endocrinologista analisa o comportamento metabólico e o controle do diabetes, e o nefrologista acompanha de perto a função renal, ajudando a definir até onde é possível avançar com segurança. Esse alinhamento entre profissionais é o que diferencia uma indicação consciente de uma decisão precipitada. Quando essa conversa não acontece de forma integrada, o risco de expectativas irreais aumenta. A cirurgia do diabetes não promete regenerar rins danificados nem eliminar completamente o risco de progressão da nefropatia diabética. O objetivo é oferecer um controle metabólico mais eficiente, reduzir a agressão contínua aos rins e, sempre que possível, ganhar tempo e qualidade de vida. Entender esses limites é tão importante quanto compreender os possíveis benefícios. Muitas vezes, o maior ganho desse processo está na mudança de perspectiva. O paciente deixa de enxergar o tratamento apenas como uma sequência de remédios e passa a entender o diabetes como uma condição sistêmica que exige decisões estratégicas e acompanhamento constante. Isso traz mais protagonismo, mais consciência e mais responsabilidade sobre a própria saúde. Agora eu quero saber de você. Comenta, a avaliação individual importa, se isso fez sentido, ou escreve, quero entender se me encaixo, se você ficou com dúvidas sobre os critérios. Se você convive com diabetes tipo 2 e preocupação renal, comenta. Essa conversa é necessária. A partir daqui, seguimos aprofundando exatamente onde estão os benefícios reais e onde estão os limites que não podem ser ignorados. Tudo isso nos leva a uma reflexão que precisa ser feita com responsabilidade e sem simplificações perigosas. A cirurgia do diabetes não existe para tratar apenas números de glicemia ou substituir o acompanhamento clínico. Ela surge como uma estratégia médica capaz de impactar o metabolismo de forma mais profunda e, em determinados contextos, ajudar a proteger órgãos vitais, como os rins. Quando falamos em nefropatia diabética, estamos falando de uma complicação progressiva, silenciosa e que muitas vezes avança mesmo diante de tratamentos convencionais bem conduzidos. Por isso, compreender essa possibilidade cirúrgica exige maturidade, informação correta e decisões bem fundamentadas. A cirurgia do diabetes é um tratamento eficaz, principalmente em pacientes que não estão conseguindo controlar a glicose e com riscos de apresentarem complicações devido ao descontrole da glicose. Não se trata de promessa, nem de solução automática, mas de uma ferramenta que pode mudar o curso da doença quando bem indicada e acompanhada por uma equipe especializada. Informação consciente é o que separa escolhas seguras de expectativas irreais, e é exatamente isso que este conteúdo se propõe a construir. A conversa com um especialista é sempre o próximo passo para quem busca entender o próprio risco, o estágio da doença renal e as possibilidades reais de cuidado metabólico. Agora eu quero te ouvir. Comenta proteção renal importa. Se esse tema fez sentido para você, escreve quero entender melhor se surgiram dúvidas, ou diabetes e rim, se esse assunto faz parte da sua realidade. A partir desses comentários, seguimos aprofundando juntos. Se você ficou até o final deste vídeo, é porque realmente se preocupa em entender o diabetes, a nefropatia diabética e as decisões conscientes em saúde metabólica. Então agora é o momento de dar o próximo passo. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos claros, responsáveis e baseados em ciência sobre prevenção de complicações, controle metabólico e qualidade de vida. Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você chegou até o fim. Escreve, cheguei até o final, rim e metabolismo, ou informação consciente. Esses comentários me ajudam a entender quem acompanha o conteúdo completo e fortalecem essa conversa. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que convivem com o diabetes e precisam de informação de qualidade. E não sai daqui ainda, assiste ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele complementa exatamente o que você acabou de aprender e aprofunda ainda mais o entendimento sobre saúde metabólica e prevenção de complicações.